Oi, gente, boa tarde para vocês. Olha eu aqui de novo. Gente, vamos dar início aqui sobre a vida de Santo Antão, nos próximos episódios, né? Nos próximos capítulos, né? Melhor dizendo. Gente, às vezes eu tô falando da vida de Santo Antão aqui, de repente eu cito capítulos da Bíblia. É porque Santo Antão, ele sempre ia na missa, né? Ouvia a palavra de Deus e colocava ela em prática. Então se baseia as atitudes dele no que ele ouvia de Deus. Ele queria viver a palavra de Deus, queria colocar em prática, certo? Então é por isso que eu sempre narro a história da vida dele e geralmente e sempre está acompanhada pelos versículos da Bíblia, né? Os capítulos da Bíblia. Então vamos lá. Ontem nós paramos nós paramos por aqui, então vamos dar início, né? No próximo capítulo aqui. Não pode suportar maior espera, mas foi e distribuiu aos pobres. Também este pouco colocou sua irmã entre, entre virgens conhecidas e de confiança, entregando-a para que educassem. Então ele dedicou todo o seu tempo à vida ascética, atento a si mesmo e vivendo de renúncia a si mesmo. Perto de sua própria casa ainda não existia tantas celas monásticas no Egito, e nenhum monge conhecia sequer o longínquo deserto. Tudo o que desejava enfrentar-se consigo mesmo, servindo a Cristo, praticava sozinho a vida ascética. Não longe de sua aldeia, naquele tempo havia na aldeia vizinha um ancião que desde sua juventude levava na solidão a vida ascética. Quando Antão o viu, teve zelo por ele. Agora aqui um trecho da Bíblia, né? Gálatas 4, versículo 18. E se estabeleceu imediatamente na vizinhança da cidade, desde então, quando ouvia que em alguma parte havia uma alma esforçada. Gente, é tipo assim, ele narra a história da vida dele e ele se baseia nas palavras que Deus fala. Então sempre tem o trechinho da Bíblia, né? E pode verificar lá que em Gálatas 4, versículo 18, narra tipo assim, narra mais ou menos essa palavra, sabe? E ele tenta sempre viver o que Deus fala para ele. Desde então, quando ouvia que em alguma parte havia uma alma esforçada, ia ele. Como sabia a abelha buscá-la e não voltar sem havê-las visto? Só depois de haver recebido, por assim dizer, provisões para a sua jornada de virtude, regressava. Aí, pois, passou o tempo de sua iniciação e afirmou sua determinação de não voltar à casa de seus pais, nem de pensar em seus parentes, mas dedicar todas as suas inclinações e energias à prática contínua da vida ascética. Fazia trabalho manual, pois tinha ouvido que o que não quer trabalhar não tem direito a comer. Do que recebia, guardava algo para sua manutenção e o resto dava aos pobres. Orava constantemente, tendo aprendido que devemos orar em privado. Mateus 6, versículo 6. Sem cessar. Lucas 18, versículo do 1 ao 21. Lucas 36. Além disso, estava tão atento à leitura da Sagrada Escritura que nada lhe escapava. Sentia tudo. Ele retinha todas as palavras que ele ouvia nas Sagradas Escrituras, e assim sua memória lhe servia de livros. Assim vivia então e era amado por todos. Por seu lado, submetia-se com toda sinceridade aos homens piedosos que visitava e se esforçava por aprender aquilo que cada um avajantava em zelo de prática ascética. Observava a bondade de um, a seriedade de outro na oração, estudava e aprazível
a quietude de um, a afabilidade de outro, fixava sua atenção nas vigílias observadas por um nos estudos de outros. Admirava um por sua paciência e outro por jejuar e dormir no chão. Considerava atentamente a humildade de um e a paciência, abstinência de outro. E em uns e outros notava especialmente a devoção a Cristo e o amor que mutuamente se tinha. Vou passar para frente aqui. Primeiros combate com o demônio. Não, gente, eu errei aqui. Tem um trecho aqui antes disso. Havendo-se assim saciado, voltava a seu lugar de vida ascética, então se apropriava do que havia obtido de cada um e dedicava todas as suas energias a realizar em si as virtudes de todos. Não tinha disputas com ninguém de sua idade, nem tampouco queria ser inferior a eles no melhor. E ainda isto fazia o de que tal modo que ninguém se sentia ofendido, mas todos se alegravam com ele, e assim todos os aldeões e os monges com os quais estava unido viram que classe de homem era ele e chamavam amigo de Deus, amando-o como filho do irmão. Amando ele como filho ou como irmão, certo, gente? Olha, agora aqui começa os primeiros combates dele com o demônio. Mas o demônio que odiava a inveja, mas o demônio que odeia e inveja o bem, não podia ver tal resolução num jovem e se pôs a empregar suas velhas táticas também contra ele. Primeiro tratou de fazê-lo detestar a vida ascética, recordando-lhe de sua propriedade, o cuidado de sua irmã, os apegos da parentela, o amor do dinheiro, o amor à glória, os inumeráveis prazeres da mesa e de todas as demais coisas agradáveis da vida. Finalmente apresentou-lhe austeridade de tudo que segue e a essa virtude, sugerindo-lhe que o corpo é fraco e o tempo é longo. Em resumo, despertou em sua mente toda uma nuvem de argumentos, procurando fazer abandonar seu firme propósito. O inimigo viu, no entanto, que era importante em face da determinação de Antão, e que antes era ele que estava sendo vencido pela firmeza do homem, derrotando por sua sólida fé e sua constante oração, pôs então toda a sua confiança nas armas que estão nos músculos de seus ventres. Jó 40:16. Deixa eu mudar aqui, gente, para o próximo capítulo. Janquitado-se delas, pois não sua preferida artimanha contra o jovem, atacou o jovem molestando-o de noite, instigando-o de dia, de tal modo que até os que viam então podiam perceber se a luta que travava entre os dois. O inimigo queria sugerir-lhe pensamentos baixos, mas ele o dispersava com orações, procurava incitá-lo ao prazer, mas Antão, envergonhado, cingia seu corpo com sua fé, orações e jejuns. Atreveu-se então o perverso demônio a disfarçar-se de mulher e fazer-se passar por ela em todas as formas possíveis durante a noite, só para enganar Antão. Mas ele encheu seus pensamentos de Cristo,
refletiu sobre a nobreza da alma criada por ele, e sua espiritualidade assim apagou o carvão ardente da tentação. E quando de novo o inimigo lhe surgiu o encanto sedutor do prazer, então, enfagado com razão, entristecido, manteve seus propósitos com a ameaça do fogo dos vermes. Sustentando isso no alto como escudo, passou por tudo sem se dobrar. Toda essa experiência levou o inimigo a envergonhar-se. Em verdade, ele, que pensava ser como Deus, fez-se louco ante a resistência de um homem. Ele, quem em sua presunção desdenhava a carne e sangue, foi agora derrotado por um homem de carne em sua carne. Verdadeiramente o Senhor trabalhava com este homem. Ele que por nós tornou-se carne e deu seu corpo à vitória sobre o demônio. Assim todos os que combatem seriamente podem dizer, não eu, mas a graça de Deus comigo. Gente, por hoje é só. Vou parar por aqui nesse capítulo. 1 Coríntios 15, 10, né? Fala esse trechinho. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Gente, por isso que eu digo que é verdade, que é possível sim a gente combater os desejos da carne, a nossa concupiscência da carne. Todos esses pecados que a gente vive, é possível sim a gente vencer com Cristo, né? Sozinhos não, mas com Cristo é possível. Então, gente, eu vou parar por aqui. Gente, não deixa de se inscrever, vocês que ainda não se inscreveram. Para quem vai chegando também, gente, não deixa de se inscrever. Dá o joinha positivo de vocês e até o próximo capítulo da vida de Santo Antão.